Boa noite a todos, sejam bem-vindos então aqui ao nosso Café Filosófico. Eu sou o Alan dos Santos e você está no canal Terça Livre. Muito bem, hoje nós queremos falar sobre liberdade e escravidão no homem. O que de fato é a liberdade e o que de fato é a escravidão. Muita gente confunde esses dois termos, é usado politicamente por gregos e troianos e nunca a gente consegue entender bem o que isso significa no homem de fato. E para isso, Café Filosófico, semana passada não tínhamos o professor Joel e nesta semana cá está. Tudo bom, professor Joel? Tudo bom, Alan? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui de novo para conversar aí sobre um tema que, no meu entendimento, é extremamente importante, né? Porque existe, de fato, muita confusão sobre esse tema, sobre esse assunto. Professor Joel, quando se fala em liberdade, né, o que para o homem é ser livre, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é o fato de que ninguém impõe nada para aquela pessoa. Ninguém, nada. Ninguém em todos os sentidos, né? Nenhum governo, nenhum político, nenhuma ideia, nem nada, como se o homem estivesse a caminho de uma liberdade plena e absoluta, na qual ele não deve obedecer a nada e a ninguém. E aí cria um pouco de confusão na cabeça, sobretudo dos jovens, né? Para que eu possa ser livre, eu tenho que não mais obedecer os meus pais, afinal de contas eu já sou maior de idade, agora eu não devo satisfação a ninguém, né? O que de fato é a liberdade, né? Então, quando nós pensamos, digamos assim, historicamente, é interessante aí porque cruzam várias questões, né? Lógico que hoje em dia, quando se fala em liberdade, me parece que para a maioria das pessoas, quando se fala em liberdade, é você fazer simplesmente o que você quer, o que você tem desejo, enfim, você realizar os seus desejos, impulsos, projetos, poder fazer o que você quer sem nenhum tipo de restrição ou impedimento. Então, infelizmente, existe uma certa ideia de liberdade como ausência total de restrição, né? E chegar ao ponto até de uma autodeterminação, né? Ou seja, eu posso até determinar e mudar o meu ser, a minha natureza, como se isso fosse possível. Então, no decorrer da história da filosofia, sempre existiram, digamos, duas atitudes ou dois modos bem extremos e distintos de analisar a questão da liberdade. Quer dizer, por um lado, aqueles que negavam a existência da liberdade humana. Então, se eu não escolhi o país que eu ia nascer, se eu não escolhi a minha família, se eu não escolhi, sei lá, a cor da minha pele e tantas outras coisas que eu não escolhi, como que eu posso dizer que o ser humano, então, tem liberdade? Da mesma forma, alguns entendem a liberdade como essa capacidade do ser humano de realizar os seus sonhos e projetos, aquilo que de fato ele quer, exaltando profundamente o aspecto individual, né? Ou seja, eu, como se eu fosse um átomo, uma mônada sozinha na existência, na natureza, na vida, né? Onde de fato eu posso fazer aquilo que eu quero, a tal ponto, repito, de reinventar, de fazer o meu próprio ser. Se você pega, por exemplo, a filosofia atualista, ela vai defender justamente isso, né? Ou seja, não apenas uma liberdade no sentido moral, mas uma liberdade no sentido ontológico, ou seja, que é a grande discussão hoje em dia de ideologia de gênero, de transgênero e tantas outras coisas aí. Então, esses dois extremos me parece que são problemáticos, porque, no fundo, é inegável que o ser humano, ele vive, se ele vive dentro do tempo e do espaço, ele é um ser localizado, né? Ou seja, não tem como. Eu faço parte de uma sociedade, eu faço parte de uma cultura, eu faço parte de uma época, né? E tem coisas que é nítido que nós recebemos dos nossos antepassados, da nossa família, né, da sociedade que nós estamos inseridos. Então, tem coisas que nós herdamos, não só no sentido cultural, mas no sentido genético, enfim, e
há uma hereditariedade em vários aspectos. Por outro lado, me parece também negar que o ser humano tenha liberdade é uma bobeira enorme também, né? Porque ao mesmo tempo que o ser humano ele é influenciado, né, por várias coisas, essa influência não chega ao ponto de uma predeterminação absoluta, ou seja, na medida em que o ser humano toma consciência dos condicionamentos históricos, culturais, linguísticos, religiosos e tantos outros, na medida que ele toma consciência desse condicionamento, ele tem condições também de fazer determinadas escolhas perante aquilo que o condicionou. Então isso mostra que ele tem uma liberdade. Lógico, afirmar que o ser humano tem uma liberdade absoluta é uma ingenuidade boba, né? É uma coisa louca, porque eu não tenho opção de querer ser igual uma águia, né? De voar igual uma águia, por exemplo. Né? Então é nítido que existem limites, ou seja, o ser humano, ele não, por um lado, ele não nasce pronto e acabado, pré-determinado, mas por outro lado ele faz escolhas, mas faz escolhas dentro dos certos limites que a própria natureza coloca, dentro das condições que são colocadas. Então o ser humano ele tem uma liberdade, mesmo que seja uma liberdade relativa, condicionada, mas eu não posso negar que ele tem essa liberdade. Mas repito, no decorrer da história da filosofia, isso muitas vezes foi problematizado, né, de diversas formas, desde o mundo grego, no mundo romano, até os dias atuais tem discussão sobre isso. Né? E por um lado, me parece que existem autores que sempre vão... que a liberdade humana ela é real, ela é importante, né? Mas que não existe necessariamente uma contraposição entre, de um lado, ou eu tenho liberdade e autonomia, ou, por outro lado, eu sou uma pessoa totalmente pré-determinada e condicionada. Ou seja, não há contradição entre liberdade e autoridade. Né? Eu posso ter liberdade e, ao mesmo tempo, ter uma certa reverência e ter uma postura de obediência e de respeito perante uma determinada autoridade. Então, a grande questão é que me parece que nós precisamos repensar e discutir essas questões historicamente falando, mostrando o que ocorreu no decorrer da história, o que mudou nessa compreensão da problemática da liberdade. Né? Então, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção em primeiro lugar, uma coisa que me parece muito pertinente e interessante, é que no mundo antigo, no mundo medieval, quando muitas vezes se falava de liberdade, pensava-se numa certa distinção entre liberdade e livre-arbítrio. Eram termos que apareciam, né? Principalmente no contexto cristão, ali nos primeiros séculos, depois no medievo, né? Havia essa distinção entre liberdade e livre-arbítrio. Mas mesmo antes dessa distinção entre liberdade e livre-arbítrio, pega, por exemplo, o exemplo dos estoicos é muito interessante, porque os estoicos defendiam a ideia de uma providência, né? Ou seja, de uma ordem racional das coisas, de uma razão, de um logos que rege o mundo e todas as coisas, e ao mesmo tempo eles defendiam a questão da liberdade. Eles muitas vezes eram acusados de que eles acabavam negando ou condenando a liberdade, e eles diziam que não, porque na realidade o fato de existir um logos que rege o mundo, né, e deles defenderem, além da noção de providência, a noção de destino, para eles isso não implicava a negação da liberdade. Por quê? Porque liberdade não era simplesmente fazer aquilo que eu quero. Né? Ou seja, se liberdade, por um lado, tem essa relação com uma vontade livre, né, uma vontade capaz de fazer escolhas e tomar decisões, por outro lado, eu não tenho apenas essas capacidades só para fazer aquilo que me agrada. Mas é a ideia de que, se há um logos que rege o mundo, algo que rege a realidade, o ser livre não é fazer o que eu quero, mas fazer o que eu devo fazer, né, de acordo com essa ordem natural. Então, eu tenho uma ordem natural, eu tenho uma racionalidade que rege o mundo, o destino, portanto, seria a manifestação explícita dessa racionalidade implícita do real. Né? E o que é a liberdade?
A liberdade é quando, de fato, eu aceito, né? Quando eu aceito as coisas tais como... Quando eu aceito essa racionalidade tal como ela é, mesmo que muitas vezes eu não compreenda totalmente. Ou seja, eu me submeto a essa racionalidade, porque mesmo que naquele momento transcende a minha capacidade de compreensão. Isso vai gerar, como eu disse na sequência, do ponto de vista histórico ali no início do cristianismo, em autores como Santo Agostinho, mas depois também no contexto medieval, como Santo Anselmo e outros, a distinção entre liberdade e livre-arbítrio, né? Ou seja, o livre-arbítrio geralmente é associado ao quê? A questão da vontade. Então eu tenho o livre-arbítrio da vontade, ou uma vontade livre. Isso quer dizer o quê? Uma vontade capaz de fazer escolhas, de tomar decisões, né, sem ser forçada, digamos assim. Eu tenho essas condições, ou essa certa autonomia da vontade, de querer tal coisa, ou de efetuar tal coisa. Então, o livre-arbítrio da vontade estaria nesse contexto, nessa capacidade de querer, né, livremente algo. Enquanto que a liberdade não é simplesmente querer ou fazer algo, mas a liberdade é quando eu uso o meu livre-arbítrio de uma maneira reta, né? Então, quando eu penso no âmbito da liberdade, eu estou pensando não só em ter um livre-arbítrio da vontade ou em usar esse livre-arbítrio, mas é quando eu uso o livre-arbítrio de acordo para o fim para o qual ele me foi dado, né? Ou seja, se por intermédio do livre-arbítrio da vontade eu posso escolher entre o bem 1 e o bem 2 ou o bem 3, né? Com o livre-arbítrio retamente, eu não vou escolher apenas um bem ou não vou escolher qualquer coisa. Eu vou escolher o bem melhor, aquilo que for mais perfeito. Portanto, a liberdade não é só fazer o que eu quero, a liberdade não é só ter uma capacidade de fazer escolhas e decisões livres, mas a liberdade é quando eu consigo escolher o bem mais perfeito, quando eu consigo escolher aquilo que é melhor, né? Então veja que isso está implicado um aspecto aí que não é só social, político, mas existe uma dimensão, né, essa ideia de que existe uma dimensão metafísica, uma esfera que não está baseada apenas naquilo que eu vejo, que eu toco, mas há uma ordem de princípios e de valores que fundamenta e rege, né, as escolhas e decisões humanas. A grande questão é que no mundo moderno, no mundo contemporâneo, a liberdade ela foi sendo cada vez mais restringida numa conotação meramente política e social, né? Ou seja, é a ideia de uma liberdade apenas no contexto ou físico, né? Se você está preso numa cadeia ou se você está fora da cadeia, e a questão da liberdade de pensamento e de expressão, né? Se eu posso expressar minhas opiniões, meus pensamentos, a minha visão de mundo, né? Se eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas e não ser prejudicado por causa disso. Então, tanto que, se você pegar os autores a partir do século XVII, XVIII, a palavra livre-arbítrio, aos poucos, ela foi desaparecendo. E ficou o quê? A palavra liberdade, né? E aí o termo liberdade ele vai ganhando cada vez mais força, e é lógico que também vão surgindo conceitos diferentes do que seja liberdade, mas essa conotação social, econômica, política, ela vai ganhando um peso cada vez maior. E a questão da liberdade moral, no sentido mais antigo medieval, vai se perdendo. Ou seja, o aspecto moral que vai sobrar é a questão da autonomia. Autonomia. Né? Essa ideia de que eu tenho liberdade, se isso veio do meu próprio ser, se isso foi uma decisão minha, se brotou do meu próprio eu, da minha vida interior, então eu tenho essa autonomia. Determinado, influenciado ou predeterminado por algo que não sou eu, seria mais o princípio de heteronomia. É um outro que está me determinando, né? E Kant, por exemplo, todo mundo sabe disso, né? Um dos grandes filósofos do século XVIII, que defendeu muito o conceito de autonomia, ele batia muito nisso, né? Ou seja, ouse pensar por si mesmo, né? Você tem que aprender a pensar por você mesmo, e o seu princípio de escolha e decisão tem que estar em você mesmo, e não fora de você, né? E me parece que a partir disso, Alan,
é que foi se estabelecendo esses paradoxos, contradições que nós vivemos hoje. Ou seja, parece que para muitas pessoas você só pode ter liberdade e autonomia se você execrar da sua vida a palavra autoridade e obediência. Se você defender a autoridade e a obediência como valor, é como se isso gerasse um paradoxo, uma contradição, né? Ou eu defendo a autoridade e a obediência, ou eu defendo a liberdade e a autonomia. Na minha opinião, no meu entendimento, isso é falso, né? Eu acho que a gente pode defender, por um lado, a liberdade e a autonomia, e, por outro lado, ao mesmo tempo, conciliar com a questão da autoridade e da obediência. A questão é como ver isso, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático. E a gente vê isso na... Opa, agora eu tô me ouvindo aqui. Vou baixar um pouquinho seu speaker aí. Uhum. Eu pedi para o senhor baixar um pouquinho aí o... Ah, tá, peraí. O que eu vejo, na minha própria experiência, acho que todo mundo teve um pouco disso na vida, sobretudo quem já passou da juventude, é que vendem essa porçãozinha mágica, né, para o jovem, como se a liberdade fosse exatamente isso, uma oposição à autoridade e à ordem. Então, se tem uma autoridade, então você não é livre. Então, se você obedece seus pais, você ainda não está apto para alcançar a liberdade, ou você jogou a sua liberdade na lata do lixo. Como se eu fosse livre a partir do momento que eu não tivesse mais nenhuma autoridade, ou me indicando, me induzindo, ou me impondo, no sentido moral, algo que eu deva fazer e algo que seja bom. Então, o senhor comentou aí que o abandono da liberdade moral e o fato de prevalecer a liberdade individual, política e econômica, ela parece que é o único tipo de liberdade que existe. Como se elas não tivessem tomado o conceito de um outro algo que seria a liberdade em si. Né? Porque o pano de fundo que eu vejo, como que o senhor acabou de relatar, é que a liberdade econômica, a liberdade política, a liberdade individual, ela não tivesse tomado emprestado, ou por analogia, o conceito de nada mais fora dela. Como se não existisse a liberdade em si por si. Né? Como se a liberdade... Hã? É aquela história, né? Ou seja, eu defendo, por um lado, a liberdade física, o direito de ir e vir, né? Sim. E não ficar preso fisicamente. Aí eu também defendo a liberdade de pensamento, o direito de ter as minhas opiniões, de expressar minha visão de mundo. Tudo bem, eu não sou contra isso. Só que as pessoas esquecem que essa liberdade física e essa liberdade de pensamento ou de expressão, até que ponto elas são absolutas ou se tem limites sobre tudo isso? Tanto que hoje em dia o que mais se discute é sobre isso. Né? Na minha opinião, às vezes até de uma maneira, enfim, um pouco exagerada. Né? Você pega essa questão do politicamente correto, chegou a um ponto suportável. Ou seja, você não pode falar praticamente nada, que as pessoas já se ofendem por tudo. Né? Esse patrulhamento linguístico que é uma coisa assustadora que se vive hoje. Mas a questão que o pessoal não percebe, se existe por um lado, e hoje em dia é muito comum fazer essas distinções, como se perdeu a diferença entre liberdade e livre-arbítrio, isso é uma coisa abandonada, é muito difícil recuperar isso. Né? Eu só estou expressando aqui do ponto de vista histórico. Então hoje em dia o pessoal fala de liberdade. Aí alguns autores, o que acontece? Eles falam, olha, tudo bem, tem a liberdade de pensamento, tem a liberdade física, mas nós não podemos esquecer, ou a liberdade econômica também, que existe a liberdade moral. E essa liberdade moral é que me parece que é extremamente necessária a gente voltar a conversar sobre isso. Porque o que é a liberdade moral? A liberdade moral não é a liberdade para você fazer qualquer coisa ou fazer o que você quiser. A liberdade moral é a liberdade para você querer o bem e fazer o bem. Né? O problema, e é isso que a gente tem que entender, por que essa liberdade moral aos poucos vai sendo deixada de lado? Me parece que tem dois motivos. Ou seja, o primeiro motivo é que foi entrando um certo tipo de ceticismo, essa ideia de que o ser humano não pode conhecer o mundo, a realidade tal como ela é. Aos poucos, esse tipo de pensamento foi adentrando
né, o meio acadêmico, a filosofia, o modo de pensar e conceber as coisas. Então, essa ideia de que o ser humano ele tem perspectivas, ele tem interpretações, ele tem modos de ver as coisas, mas ele nunca consegue ter um conhecimento sobre a própria realidade. Então, se eu não posso conhecer a própria realidade, como que eu posso emitir um juízo dizendo que algo é bom ou é mal? E é lógico que esse tipo de ceticismo, né, ele também foi ganhando força e foi gerando depois um tipo de relativismo, né? As coisas são relativas, enfim, depende do ponto de vista ou da perspectiva. Logo, essa liberdade moral passa a ser questionável, porque o que é bom para você não é bom para mim, né? Os costumes e o comportamento evoluem, então o que era considerado certo antigamente hoje pode ser errado, o que era errado pode ser certo, porque as coisas mudam constantemente, né? Agora, o que é contraditório e paradoxal é que, ao mesmo tempo que é tipo de relativismo, elas são totalitárias e absolutistas, porque, ao mesmo tempo que elas falam que as coisas mudam, elas dizem que a sociedade evolui, né? Então, por exemplo, como alguns ministros do STF já disseram abertamente várias vezes, já que a sociedade não evolui por ela mesma, nós temos a obrigação de fazer a sociedade evoluir, né? Então, por exemplo, na questão do aborto, já que a maioria ainda é retrógrado, né? Ou está dentro da caverna, não consegue pensar, então os iluminados precisam, né, de alguma maneira, fazer com que a gente saia da nossa brutalidade, da nossa animalidade e atinja o nível intelectual deles. Entendeu? Então, e é interessante isso, quer dizer, por isso que eu falo que para mim isso espanta a falta de honestidade intelectual. Porque o problema não é ser relativista, a questão é, se quer ser relativista, que seja até as últimas consequências, é só isso. Agora, se você é relativista, como é que você fala de aperfeiçoamento? Como é que você fala de evolução de sociedade? Para eu falar de aperfeiçoamento e evolução, tem que ter um parâmetro, tem relativa. Então, são essas coisas que me causam estranheza, mas tudo bem. Então, ao mesmo tempo que se questiona essa liberdade moral, que seria a liberdade de querer o bem, conseguir fazer o bem, e esse é o ápice da liberdade. O que nós chamamos, no sentido filosófico, de vida humana, a vida humana propriamente dita, é a vida no espírito, não no sentido religioso. A vida no espírito, no sentido da vida em Deus, não é isso. Mas é a vida no espírito, no sentido de viver a vida propriamente humana, de acordo com a especificidade humana que transcende as meras necessidades e potencialidades da matéria, né? Que vão além dessa animalidade, dessa brutalidade ou dessa sobrevivência do dia a dia, mas que busca algo que transcende tudo isso, que é a questão da verdade, do belo, da justiça, do amor e por aí vai, né? Então, essa vida no espírito que expressa a especificidade da vida humana. Então, quando eu consigo querer o bem e fazer o bem, não por medo, não porque vou receber a em troca, né? Eu busco o bem e evito o mal, porque o bem é bom e o mal é mal. Isso é a ápice da vida humana, da vida no espírito, da vida moral. Isso é a liberdade moral. Por isso que, quando me perguntam, eu trabalhei muito com dependente químico, né? E quando me perguntam, eu faço questão de deixar isso bem claro. Quer dizer, um dependente químico, um drogado, é livre? Ele fez o que ele queria, né? E ele é livre? Essa é uma questão que precisa ser pensada, né? Uma pessoa que tem uma vida promíscua, que engravida e depois quer fazer aborto, por exemplo, ela é livre? Né? Ou seja, uma pessoa que não sabe dizer não para si mesma, ela é livre? Ou ela vive uma tirania do eu? Onde ela não consegue dizer não para os seus impulsos, desejos ou inclinações. Isso é ser livre? São essas coisas que precisam ser pensadas. E isso passa não só pela liberdade física ou de pensamento ou econômica, passa pela problemática da liberdade moral. Onde, se por um lado eu tenho condições de dizer sim ou não, de buscar isso ou aquilo, de querer ou não querer algo, por outro lado,
eu também tenho que admitir que não sou eu mesmo que determino o valor moral da minha ação. A autonomia, portanto, ela é real, ela existe e deve existir. Mas uma autonomia absoluta é ilusão. É só relembrar a greve dos caminhoneiros. Simples. Se nós temos uma autonomia absoluta, por que todo mundo quase entrou em desespero? Né? Ou seja, porque falar de uma autonomia absoluta é justamente defender a ideia de que eu não preciso de ninguém, eu me basto a mim mesmo. Isso é falso. Né? Ou seja, só nós pensarmos como nós dependemos do trabalho e das decisões de tantas outras pessoas na nossa vida. Então, no fundo, me parece que quando de fato o ser humano não consegue colocar um limite sobre os seus impulsos, desejos e inclinações, quando o ser humano não consegue dizer não para si mesmo, ele vive muito mais uma escravidão do que uma liberdade. Porque os antigos usavam uma palavra chamada filáusia. E a filáusia, o que ela é? É o amor desordenado por si mesmo. E esse amor desordenado por si, na realidade, não é amor. No fundo, é um ódio que a pessoa tem por si mesma, que acaba possibilitando ou entrando numa dinâmica de autodestruição. O senhor falou aí da perfeição, né? Como que nós podemos alcançar a perfeição da liberdade? Quais são os caminhos que nós podemos trilhar que faz com que a liberdade ela chegue ao seu ápice? Porque o meu filhinho de 8 meses, por exemplo, ele é livre enquanto pessoa, mas ele não pode decidir que horas ele vai comer, senão ele morre, né? Ele não pode decidir a hora que vai dormir, senão vai ter problemas psicológicos. À medida que nós vamos crescendo e esses limites vão aparecendo em nossa vida e nós não sabemos como corresponder a esses limites, como alcançar a perfeição da liberdade? Então, acho que isso é fundamental entender que a liberdade ela não é um fim em si mesma, né? Ela é um meio. Se ela é um meio, os benefícios que eu vou ter devido a essa capacidade que eu tenho, né? Então, se a liberdade ela é o meio, e como meio é uma capacidade que eu tenho para atingir determinados fins, os frutos e os resultados da liberdade vão depender do quê? Do uso que eu faço desse meio, do uso que eu faço dessa liberdade. Portanto, aí nós entramos num ponto que é fundamental, que é a questão das virtudes. Né? Ou seja, para a pessoa de fato usufruir positivamente da sua liberdade, ela precisa saber usar a sua liberdade. Né? Ou seja, repito, ela não é um fim em si mesmo. A liberdade nos foi dada, nós temos a liberdade não para escolher qualquer coisa, mas para que de maneira livre nos tornemos seres humanos melhores. Então, quando nós pensamos nesse contexto, aí vem o que? A questão da ética, né? A ética que é esse estudo, essa reflexão sobre a conduta humana, sobre o agir humano, que visa justamente ajudar o ser humano a responder a pergunta como eu devo viver, que procura ajudar o ser humano a distinguir o bem aparente do bem verdadeiro, né? E que procura ajudar o ser humano a como construir uma vida no bem, e ser um ser humano cada vez melhor, essa plenitude das suas potencialidades naturais. E para isso entra a questão das virtudes, que são hábitos, são disposições interiores permanentes para fazer o bem, para buscar o bem. Né? Então, sem as virtudes, é impossível, não tem como. Ou seja, você perguntou aí a questão do seu filho, né? Como ajudá-lo para que ele cresça, se desenvolva, não só fisicamente, psiquicamente, mas de uma maneira mais profunda, enquanto ser humano, na totalidade do seu ser,
que ele seja realmente um homem, né, que tenha ali toda uma personalidade, um caráter, né, algo nobre, positivo, né? Para isso, de fato, ele precisa desenvolver virtudes. E como que uma pessoa adquire virtudes? Em primeiro lugar, é pelo olhar. A gente adquire virtudes vendo, né? Nós precisamos ver, né? Uma pessoa que não convive com o pai, uma mãe, ou avós, seja quem for, que não convive com pessoas virtuosas, uma pessoa que nunca teve oportunidade de ver atos virtuosos, ela vai ter muita dificuldade de viver, de adquirir virtudes na sua vida. Então, as virtudes, em primeiro lugar, elas entram pelos olhos, né? Nós precisamos ver virtudes. Não apenas ou necessariamente com os olhos físicos, né? Mas também com os olhos da alma. Ou seja, eu posso transmitir virtudes também lendo histórias. Por isso a importância, né, de se ler histórias para crianças que mostrem ali exemplos positivos, exemplos virtuosos, né? Porque a criança, ao ouvir aquela história, ela vai, de tanto ouvir aquelas histórias, ela vai imaginando e ela vai guardando a beleza e a força dessas virtudes e a importância dessas virtudes. E quais foram os resultados dessas virtudes na vida daqueles personagens, né? Então, esse é o primeiro momento. Quer dizer, eu diria que o primeiro ponto para uma criança ela precisa ver virtudes. Evidentemente que a figura do pai e da mãe ali, da família em geral, tem uma influência muito grande, mas também através de histórias, de leituras, né, filmes e por aí vai. Ela precisa ver isso. Até chegar ao ponto que isso chega ao coração, né? Mas como é que eu chego quando é que eu sei que chega no coração? Quando aquilo realmente já está tocando profundamente a pessoa, no sentido de que despertou nela o desejo de imitar, o desejo da imitação. Ela quer ser igual, ela quer fazer a mesma coisa. Então, quando ela já tem esse desejo de imitar, né, de reproduzir, é porque já não está mais apenas a questão do exemplo, do olhar, mas chegou ao coração. E aí vem a terceira etapa, que é o estudo, que é quando a pessoa precisa, de fato, estudar e buscar compreender a origem, né, a raiz, o fundamento das virtudes, o sentido, né, de cada uma, e por aí vai. Esse seria o processo. É um processo longo, né? Não é tão simples assim. Ainda bem que o senhor foi logo explicando aí os detalhes, porque senão daqui a pouco alguém ia dizer ali, eu sou cego, como é que eu vou ser virtuoso? Então... nós temos um seguidor que é cego de Curitiba, e eu sempre lembro dele quando eu falo assim, esse livro que está aqui, que eu estou mostrando, aí ele fala, lê o livro. mas é o que o senhor disse, né? A força do exemplo. Quem que não tem na família, por exemplo, um avô, uma avó, ou que seja modelo de virtude ou de vício, né? Eu tenho, por exemplo, a minha avó materna, um exemplo de virtude, minha avó paterna também, mas a avó materna eu tive mais contato, foi ultrajada, maltratada pelo avô, mas cuidou dele durante 9 anos acamado. 9 anos, eu não estou falando de cuidando com máquina de lavar, secadora, centrífuga. Não, meu filho, eu vi com meus próprios olhos minha avó lavar roupa no rio. Sim. Entendeu? Sem atadura, atadura, gaze, que nada, meu filho, era pano. Vamos dizer que eu sou das cavernas, que eu sou velho pra porra, mas não é isso não, é porque minha avó morava muito no interior do Rio de Janeiro e era dificílimo pela condição financeira dela de conseguir todos esses mecanismos que hoje a gente consegue com mais facilidade. Então o exemplo dela me marca até hoje. E marcou, sobretudo, a minha juventude, né? Eu entrei para a Toca de Assis para cuidar dos moradores de rua, não foi à toa, né? Eu lembro muito de uma vez que o meu pai até falou assim, meu filho, mas de onde você tirou isso na cabeça, de querer cuidar de moradores de rua? E aí eu falei para ele, pai, foi vendo o senhor. Uma vez, Joel, aconteceu... Já tá ainda? Congelou? Tô aqui. Ah, não, tá aqui. É que você estava paralisado aí. Eu lembro de uma vez o meu pai,
ele tenta, naquela época ainda tinha isso, né? Hoje em dia não tem mais. Mas naquela época eu lembro de que tinha um carro parado na estrada e o meu pai foi socorrer os caras. Era um assalto, era uma armação. E aí eu vi meu pai, que era sempre um cara firme, duro, né? Ele sempre brincava comigo, né? Quando eu era mais moleque, não faz merda não, porque olha o tamanho da minha mão, olha o tamanho da tua. Ele botava a minha mãozinha assim. Nunca encostou um dedo em mim, né? Mas ele fala, o dia que eu encostar, você vai ver. E aí meu pai, aquela figura de homem firme e tal, eu vi meu pai com os olhos cheios de lágrimas virando para os bandidos e falando assim, olha, por favor, tô com uma família dentro do carro. Meus filhos estão ali. Não faça isso comigo. E eu vi meu pai se humilhando ali, né, sem poder se defender e nada. E ali você vê a virtude da prudência, né, a virtude da justiça, a virtude da temperança, saber se colocar diante do adversário como alguém que não pode fazer isto ou aquilo, e a única opção é a barganha mesmo, né? Pelo amor de Deus, me deixa sair dessa situação, eu não quero que meus filhos sofram nada. Então, as virtudes que nós adquirimos nas famílias, e aí enquanto você falava, né, da pessoa do herói no imaginário humano, né, o herói verdadeiro, né, e não um herói fictício, né, como a Marvel, comics, etc. Mas o herói verdadeiro, a contar histórias de grandes homens do passado, né, eu gosto muito da história de Andreas Hofer, o homem que fez Napoleão Bonaparte tê-lo que matar pessoalmente, porque ele derrubou 3 tropas de Napoleão. Um homem que, pela sua fé católica, lutou por Deus, pelo trono e pela pátria. E aí eu fiquei imaginando o que será dessa geração de agora, né, João? O que será dessa geração que todos os heróis são fictícios, usam capas, ou não são virtuosos, né, são dinheiristas, são promíscuos, etc, etc. Não tem mais exemplo dentro do lar. Eu fico me perguntando que tipo de liberdade terão os homens, ou que tipo de busca pela liberdade terão os homens que hoje são crianças e são alimentados com esses heróis fictícios que nunca estão no mundo real. Se tentarem buscar isso no pai e na mãe, encontrarão pessoas que falam, não, eu não posso ter tantos filhos porque senão eu não vou poder viajar mais. Já vi muita gente preocupada com a quantidade de filhos, porque senão como é que vai viajar, como é que vai passear, né? Onde fica a minha liberdade, né? Enfim, são tantos temas assim que me veio à cabeça aqui agora. Na realidade, eu volto de novo naquilo, né? Eu acho que na base de tudo isso, o que acontece? Eu lembro há muitos anos atrás, quando, enfim, eu era bem de esquerda, tudo, e uma das coisas que eu aprendia muito e que eu ouvia muito nos lugares que eu frequentava, é que a gente tinha que se libertar do maniqueísmo, né? Isso era uma coisa muito falada por vários professores e autores, né, que eu lia também, etc. Mas o que eles entendiam por isso? Isso é um ponto importante que a gente tem que ter claro, ou seja, o que significa se libertar do maniqueísmo? É essa ideia de que existe o bem e o mal, né? Ou seja, uma coisa é o maniqueísmo como gnose, o maniqueísmo como realmente o que ele foi. Outra coisa é a interpretação que muitas vezes se faz do maniqueísmo. E nesse contexto, por exemplo, que eu vivi formativo em vários lugares, digamos assim, se dizia que a gente tinha que se libertar do maniqueísmo, por quê? Porque essa luta entre o bem e o mal, ela não existe. Não existe a luta entre o bem e o mal. O que existe é o humano. E todo humano é uma mistura de bem e mal. Então, aí entra um pouco naquilo que você estava perguntando, Alan, que é muito sério. Você entendeu? Ou seja, se todo o humano é uma mistura de bem e mal, então não existe essa questão da figura do herói e nem, né, do malvado, do monstro, né, daquele que realmente causa dor nas pessoas, né? Então, eu acredito que no imaginário das pessoas foi se colocando justamente isso, ou seja, o humano, o ser humano, ele sempre vai ser um paradoxo e um drama.
o ser humano ele é capaz de realizar tanto coisas boas como coisas más, portanto, não existe ninguém que seja totalmente bom e ninguém totalmente mal. Ora, alguém poderia perguntar, mas professor, qual é o problema desse tipo de raciocínio? O problema desse tipo de raciocínio é o problema de tudo aquilo que é falso, né? Porque é uma mistura, né? Ou seja, é evidente que nesse tipo de raciocínio existem coisas que são verdadeiras. Ou seja, nós humanos, nós temos sim as nossas pequenas contradições e paradoxos, né? Ou seja, o ser por mais que um ser humano seja bom, virtuoso, ele tem as suas limitações, ele tem as suas dificuldades, né? E ele continua tendo a sua luta. Ou seja, dizer que alguém, que alguém é bom, é virtuoso, não implica necessariamente dizer que essa pessoa já atingiu uma plenitude tal que ela não tenha nada mais a melhorar. Então, realmente, somos humanos, e enquanto humanos, temos em nós coisas boas, atitudes boas, e muitas vezes também coisas más e atitudes totalmente erradas. Mas isso não significa. O problema é a consequência que se tira disso. Se estabelece essas premissas e aí tira-se a seguinte conclusão: eu não posso dizer que ninguém, eu não posso afirmar que alguém seja modelo ou referência para ninguém. Por quê? Porque todo mundo é uma mistura de bem e mal. Como todo mundo é uma mistura de bem e mal, então ninguém tem moral para nada. No caso das eleições e política, isso é totalmente claro, isso é explícito. Como esse tipo de discurso de gênio entrou na cabeça das pessoas. Eu não vou votar em ninguém, eu vou votar nulo, eu vou votar em branco, eu vou fazer isso e aquilo, por quê? Porque não existe candidato puro e totalmente perfeito. Como todo candidato tem o seu defeito, como todo candidato tem o seu vício, tem as suas dificuldades e não sei mais o quê, então, no fundo, ninguém presta, ninguém merece o meu voto. Ora, esse puritanismo louco, você entendeu? Que na realidade, eu nem sei se pode ser chamado de puritanismo, eu não sei como chamar isso, mas o que eu estou dizendo é que isso daqui, eu vinha refletindo sobre isso há alguns anos, né? E isso daqui é resultado desse tipo de pensamento que eu estou descrevendo aqui. Nós temos que nos libertar do maniqueísmo, essa coisa de que existe uma luta entre o bem e o mal. Não existe uma luta entre o bem e o mal. Por quê? Porque Deus não existe, o demônio não existe. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o ser humano, se ele é obra do acaso, fruto de uma evolução regida pelo acaso, de todo o naturalismo, ele é resultado de todo esse acaso aí, desse evolucionismo naturalista, ele é uma mistura de bem e mal, no sentido de vitória e fracasso. Ou seja, o ser humano, ele é capaz de grandes coisas, mas é capaz de grandes coisas boas, mas também de coisas horrorosas no sentido moral, né? Então, esquece esse negócio de virtude e vício. Tanto que se você for ver, historicamente, sempre se falou das virtudes necessárias para o príncipe, por exemplo, né? Para o governante, etc. e tal. A partir de Maquiavel, isso começa a cair. Se você pegar a figura de Maquiavel, você vai ver que a questão não é mais as virtudes do príncipe. E depois, no século XVII, XVIII, cada vez mais vai se deixando isso de lado. Ou seja, se constrói o conceito de vida pública e vida privada. A vida privada, particular, não tem nada a ver com a vida pública. Eu lembro muito bem, em uma das eleições do Lula, que uma coisa que era muito batida era isso, né? Que se ele se separou, se ele foi... teve problemas na vida dele, se ele ajudou a namorada a abortar, não sei mais o que, etc., que a vida particular dele não tinha nada a ver com a vida pública. Porque o que interessa é como se ele fosse duas pessoas totalmente distintas, né? E, portanto, como todo mundo é uma mistura de bem e mal, ninguém tem moral para falar de ninguém, então esquece a vida pública, ela não tem nada a ver, ou melhor, esquece a vida particular, ela não tem nada a ver com a vida pública. Enquanto isso é falso. É isso que eu estou dizendo. Ou seja, peraí que falhou, João. O que eu estou querendo dizer é todo ser humano tem uma mistura de bem e mal. Mas o que é errado nesse raciocínio? É dizer que já que todo mundo tem os seus conflitos e lutas, então é como se todo mundo estivesse no mesmo nível, no mesmo patamar. Isso é errado.
Isso é errado. Que é a Porque falta de senso de existem- proporção, né? Exato, você nega a proporção das coisas. Entendeu? Isso é caso pensado, é manipulação. É manipulação, porque aí eu gero nas pessoas, primeiro que eu tiro delas o desejo de melhorar, de lutar, para ter mais virtudes, para ser uma pessoa melhor. Por que eu não preciso melhorar? Porque todo mundo é todo mundo uma droga. Ninguém tem moral para falar nada. Não existe melhor ou pior. No fundo, todo mundo deve no mercado, né? Essa é a expressão que o pessoal usa. Se todo mundo deve no mercado. E segundo, eu atinjo a consciência política das pessoas. Eu tiro delas o desejo de participação, eu tiro delas a crença de que eu posso ter um Brasil melhor, por exemplo. De que eu posso. Então, é a famosa teoria do guarda-chuva, né? Ou é 0 ou é 100. É uma coisa assim que eu nunca vi. E as pessoas perdem de novo a noção de proporção. E aí é aquela ideia de que, ó, bom, já que não tem nenhum candidato perfeito, né, nenhum candidato que não tem nenhum risco no cristal, então eu não vou votar em ninguém. Isso é falso. É isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, no fundo, existe uma luta entre o bem e o mal, sim. Tanto interna quanto externa. Há uma luta entre o bem e o mal. Segundo, nós somos uma mistura. Mas terceiro, nós temos que ter uma autoanálise de que para que lado nós estamos pendendo. E existe a proporção. Ou seja, eu tenho plena consciência que tem pessoas que são melhores do que eu. Joel, tenho plena consciência disso. Que tem pessoas que têm um tipo de vida, de atitude, de comportamento, que são virtuosamente melhores do que eu. Como eu tenho consciência que tem pessoas que precisam melhorar muito para chegar perto. Né? Ou seja, mas tudo isso pressupõe o quê? Pressupõe de que existe uma ordem natural das coisas. Pressupõe que o valor não é uma coisa inventada pelo ser humano, mas é algo intrínseco às ações e às próprias coisas. Pressupõe que existe o bem e o mal. Não Sim. enquanto produto apenas da sociedade, mas que dentro de uma instância metafísica, por exemplo. E é o que a engenharia social faz, né? Sim. Aí você joga as pessoas, repito, você vai tirando essas referências e todo mundo vai, né? Aí você pega uma pessoa que tem uma vida extremamente séria, né? Busca o bem, procura fazer o bem, e aí você pega, sei lá, 2 ou 3 atitudes erradas, ou 2 ou 3 falas equivocadas, e você pega e anula quase tudo que essa pessoa fez por causa de alguns erros. E aí você diz que ela é igual a todo mundo. Mas como é igual a todo mundo? Quando se você compara, você vê a diferença. A não ser que, repito, você perdeu totalmente a noção de proporção e de contato com a realidade. Sensacional. Então, Temos uma pergunta. Temos uma pergunta aqui que eu gostaria muito de ler. É a pergunta do Cadu Marques. O que fazer na educação quando se é professor? Né? Ou seja, para o professor desenvolver virtudes, sendo que tem que cumprir os planos de ensino. A pergunta do Cadu é muito pertinente, porque o professor ele se vê ali obrigado a cumprir certas ordens, e aí como ele vai poder incutir nos alunos as virtudes, sendo que ele tem que acatar, aspas, né, as ordens estabelecidas pelo sistema de ensino. Aí é aquela história, né, Alan? Eu acho que tem que usar a inteligência e a criatividade, né? Eu acho que você não precisa explicitamente bater de frente. Não que eu acho que tem que ser covarde, não é isso, não. Mas eu acho que tem que ser inteligente e criativo. Então, por exemplo, brincando um pouco, né? Eu lembro uma vez que falaram, olha, tem que falar sobre filosofia na África, né? Autor africano, etc e tal. Falei, eu já faço isso. Foi? Mas como você já dá filosofia na África? Ué, Santo Agostinho era o quê? Africano. Acabou? Você entendeu? Ah, tem que falar sobre a mulher na Idade Média. Tudo bem. Pega um texto da Regina Bernoulli. A mulher no período medieval. Entendeu? Eu acho que essa é a questão.
Né? Ah, tem que falar sobre gênero, homem e mulher, tá bom. É aquela história, podem muitas vezes estabelecer temas, entendeu? Uhum. Mas o modo como você vai tratar, isso não tem como te obrigar. Dentro da sala de aula. Por isso que a questão da escola ser partido é uma coisa séria. Porque dentro da sala de aula, aquilo falou, você pode estabelecer os temas, mas o modo como você vai abordar, aí agora a gente percebe o poder do professor, por exemplo. O poder que o professor tem dentro da sala de aula. Né? É a famosa plateia cativa ali. Né? Que não tem como sair dali. Então, a maneira, eu acho que ele tem que ver não só a questão do imposto, que já vem determinado, mas e mesmo às vezes até o material, tem lugar que é lógico, ele pode selecionar um pouco o material, mas eu acredito que duas coisas, Alan, eu faria. Eu falo como professor, né? Apesar que eu não tenho esse problema, mas eu digo... E professor universitário, né, que é uma raridade. Exato. Então, no geral, a situação é um pouco mais diferente. Mas eu diria que o conselho que eu daria para ele é assim: se já tem algum tema determinado e também já indicaram algum material, aí ele tem que ver no modo como ele vai expor e na maneira como ele vai trabalhar com os alunos. Aí ele tem que fazer o quê? Aí é que ele tem que desenvolver nos alunos a postura reflexiva. Ou seja, ele teria que ensinar para os alunos a pegarem o texto e a desconstruir o texto. O que seria a desconstrução? Procurar mostrar para o aluno, aqui é desconstrução não no sentido do Jacques Derrida, não, esquece isso. Né? É desconstrução no sentido simples. Ou seja, eu pego um texto e eu vou desmontar o texto. Ele tem lá ideias, ele tem teses nesse texto, ele tem que mostrar para o aluno quais são essas ideias, quais são os argumentos que justificam a ideia, e quais são os pressupostos que estão por trás desses argumentos. Então, na hora que ele desconstrói, aí ele está ajudando o aluno a ver os referenciais. E aí é onde ele tem que levar o aluno a refletir se esses pressupostos correspondem com a realidade. Entendeu? É uma coisa um pouquinho trabalhosa, mas eu não vejo outro caminho. Isso ele pode fazer tanto numa aula expositiva, como numa atividade, num trabalho em grupo, mas tem que ter muita paciência. Eu fiz muito isso quando eu dava aula para o ensino médio. Eu trabalhava textos, né? E eu ajudava o aluno, eu ensinava o aluno a desconstruir o texto, a desmontar o texto. Uma atividade que... o aluno a pensar. Uma atividade que lá nos Estados Unidos... Eu ainda estou me ouvindo um pouquinho, só deve estar dando eco pro pessoal lá. Só baixar só um pouquinho. Uma atividade que nos Estados Unidos ela existe até hoje, mesmo com toda a crise educacional americana, que eu brincava com o pessoal lá nos Estados Unidos, né? Vocês não têm noção do que é crise educacional. Eles têm crise educacional, mas em comparação com a nossa, o negócio é complicado. E mesmo com a crise educacional americana, uma atividade que eles têm lá é a atividade dialética, que remonta a disputatio medieval, era sensacional, né? E isso existe até em escola pública americana, mesmo escolas não cristãs, não católicas, que é fazer aquele trabalhinho de grupo. Né? Metade da turma vai defender uma tese, outra metade da turma defender outra tese. E depois, vira. Então, se vai tratar do aborto, metade da turma vai defender o aborto, metade da turma vai criticar o aborto. E depois vira. O grupo que antes estava criticando agora vai defender, e o grupo que estava defendendo ia criticar. E eles faziam isso em forma de debate livre. Um levantava o argumento, o outro desmontava o argumento. E esse exercício dialético pode ser feito pelo professor sobre qualquer tema e faz a turma exercer a verdadeira dialética, né, que é a oposição dos conceitos, a oposição dos temas. E isso, no Brasil, acho que eu nunca nem vi. Eu fazia isso na St. John Vianney School, que era uma escola de primária e high school. Eu fazia isso também nas aulas de filosofia no ensino médio. É que eu trabalhava junto com o texto, então, por exemplo, sei lá, pegava um texto sobre o amor, um texto de Platão e de Merleau-Ponty, por exemplo. Um grupo A e um grupo B. Cada um tinha que defender o seu texto, mostrar os argumentos. E depois invertia. Isso ajuda então, isso também dá muito dá bons resultados. Né? E ajuda na oratória, ajuda na desenvoltura do falar.
O aluno vai perdendo a vergonha. Por exemplo, a virtude da paciência, que você vai ter que aprender a ouvir o outro. Uhum. Porque como é que você vai contra-argumentar se você não sabe ouvir, né? O foco, prestar atenção, você entendeu? A própria questão da virtude da prudência, do saber discernir, distinguir uma coisa da outra, a questão da retórica, como você disse, né? E tantas outras coisas. Ou seja, ali a virtude, por exemplo, da temperança também, da moderação, entendeu? Na fala. Porque se você é muito incisivo, né? Ou se você acaba tendo que ser mais comedido, enfim. Ou em outros momentos ser incisivo. Ou em outros momentos ser mais incisivo, exato. Por isso que eu digo, é essa coisa da moderação. Né? Saber em que momentos você tem que ir mais para um lado ou para o outro. O Olavo mesmo dá um... Então, eu acho que isso ajuda bastante. O professor Olavo, ele dá um conselho que eu já me vi caindo nisso muitas vezes, é que uma vez que você já você destruiu o adversário no sentido racional, né? Você já venceu o adversário, para por aí. Já deu, né? Você não precisa ir mais adiante, porque senão você pode cair em intemperança, né? Isso não quer dizer aquilo que o Olavo fala de um adversário você tem que bater e não parar enquanto ele não cair, né? Mas uma vez caído, para, né? Porque já não se bate em defunto, né? Isso fica ruim. Isso fica, exato. Mas o mais interessante, você falou virtude da compaixão, mas o mais interessante é que eu estava terminando um livro de Mikhail Kalinin, né, um comunista, braço direito de Stalin, e ele dá esse conselho no livro dele sobre, como é que é o nome do livro? Era sobre agitadores, né, os termos antigos, né, como ser um agitador, um panfletário comunista, e aí ele falava isso, uma vez que você já convenceu a plateia, você já destruiu o adversário, para por aí, senão a intemperança pode fazer com que você acabe... É o excesso. Você acaba dando uma imagem de que você não é que não respeita o adversário, é algo disso, sabe? Ele falava, isso pode cair mal para a opinião pública. É que a questão é o seguinte, aí fica parecendo que você sai do âmbito de justiça e expressa uma questão de desumanidade. Uhum. Você não está se identificando mais com o outro. E aí, portanto, você não está mais num debate. Você já está transmitindo a ideia de aniquilamento. Né? Uhum. Por mais que o adversário mereça. Deixa eu ler mais perguntas aqui, porque a gente tem poucos minutos para terminar aqui. Faltam 2 minutinhos. Deixa eu ver aqui. O pessoal botou aqui no Superchat algumas coisas que a gente já falou no boletim, né? O Ednei Romulo fala da desistência do Flávio Rocha, a gente já falou já no boletim. O North Pole botou um negócio que eu não entendi aqui. Quem não chora no mama, parabéns, Tele, sou fã. Aí doou aqui R$20. A Joey Lima é uma miséria de lembrancinha, Auridélia, mas é de coração porque hoje é aniversário da Auridélia. O Paulo Turek também botou aqui, botou R$5, pediu perdão pelo valor, que nada. Toda a doação é bem-vinda. E botou aqui feliz aniversário a Auridélia, e nós também desejamos aí feliz aniversário a nossa grande colaboradora aqui, né, que responde os e-mails do Terça Livre, também nos ajuda na moderação do chat aqui. Bem, pergunta, faça a pergunta, alguém botou aqui. Eu não estou vendo aqui perguntas recentes, vai ser difícil ficar voltando muito. Eu acho que, deixa eu ver aqui, o pessoal esquece que pergunta termina com ponto de interrogação, então se eu não vejo ponto de interrogação eu saio passando aqui. Então não tenho muitas perguntas. Vamos ver se o pessoal está perguntando agora aqui, que tem um delay, né? Enfim, eu só gostaria de lembrar o seguinte, né? Quem gostou aí desse saborzinho aí de aula, né? Que na verdade é um bate-papo, nós teremos aula com o professor Joel no Terça Livre Academia, e o professor Joel também tem outros cursos específicos no seu site. O site é joelgracioso.com.br ou não? Isso. joelgracioso.com.br. E tem a página no Facebook, né? Isso. Então, Eu tô no Twitter. Entrei no Twitter hoje. É mesmo? Olha só, eu fui banido, professor, do Twitter. O Twitter me baniu lá. O Twitter me baniu. Tô seguindo o Terça Livre.
Ah, beleza. Então, quem quiser procurar nas redes sociais do professor Joel, no Twitter é Joel Gracioso, tudo junto? Isso. Joel Gracioso, no Facebook também a página, e o site dele com cursos específicos lá que o professor Joel dispõe, e em breve no Terça Livre Academia, né? Já começou, já tem as aulas já gravadas, né? Então a gente já vai começar a iniciar em breve. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram. Chegamos a 1 hora de programa, 1 hora e 20 minutos, com mais de 1000 pessoas nos assistindo. É uma alegria para nós, no Terça Livre, ter mais de 1000 pessoas assistindo temas filosóficos, né? Isso mostra o quanto que as pessoas estão com sede de aprender, e isso eu acho que é a maior gasolina que existe para o Terça Livre. Se vocês querem nos animar, né, vocês fiquem aí atentos aos temas mais profundos. Isso aí nos alegra muito. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Joel. Eu que agradeço, Alan. Obrigado por todo mundo aí também que nos acompanhou. E até o nosso próximo Café Filosófico aí. Obrigado mesmo. E aí, nós vamos mudar de dia, né? Não será mais na sexta-feira, nós iremos mudar. Estamos aí vendo a possibilidade de ver na quarta-feira, talvez à tarde, né, professor? Ou amanhã, qual que é a melhor, professor? Ou de manhã a gente vai ver. Tá bom, a gente vai ver aí quarta-feira, então, já vai ser na quarta-feira que vem, né? Vamos deixar já isso já acertado com o pessoal. Então a gente se vê na próxima semana. Até mais, tchau, tchau.